Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês. Uma linda e iluminada noite para todos que estão nos escutando. Como vocês já sabem, eu sou a Janete, eu estou aqui com o Júnior e juntos com a espiritualidade maior e com vocês, é claro, faremos então o nosso Evangelho no Lar. Pedimos que tenham junto de vocês uma garrafa com água ou um copo d'água, conforme vocês preferirem, para que no final ela possa ser fluída pelos bons espíritos. Bom, gente, a gente gostaria muito de agradecer os comentários, o carinho que vocês sempre deixam pra gente ali no YouTube, é sempre muito importante pra gente. Eu sempre falo isso, né? E falo também que infelizmente a gente não consegue responder a todos, mas a gente lê todos os comentários. E o Marcos Aldrin deixou ali um comentário dizendo que não pôde fazer o evangelho dele, que ele sempre faz num horário, determinado dia, em determinado horário, e não pôde fazer naquele horário e fez em outro, se teria algum problema. Bom, gente, o que a gente sempre fala para as pessoas? Assim, como vocês já sabem que a morte não existe e que o nosso espírito ele continua sempre em evolução e sempre trabalhando, e conforme o que a gente vive aqui, quando a gente desencarna, mais ou menos tudo fica como era. Então, assim como a gente tem compromissos de horários e nossos compromissos do dia a dia, a espiritualidade também funciona da mesma maneira. Então, assim, quando a gente combina um horário, por que eu sempre digo que é uma vez na semana, sempre no mesmo horário, né? Pode ser feito em família, ou pode ser feito individualmente, não tem problema. Mas por que a gente combina um horário com a espiritualidade? Para que todos eles possam estar aqui, porque eles vão deixar de fazer alguma coisa para estarem aqui com a gente, da mesma maneira que a gente, a mesma coisa. Eles vão estar aqui para auxiliar a gente. Na próxima semana, eles estarão naquele mesmo horário, porque eles têm um compromisso com a gente. Então funciona da seguinte maneira, é claro que todos nós sabemos que nem sempre a vida da gente é igual, né? A gente se atrasa, tem, né, outras coisas que acontecem, mas assim, a gente sempre procura estar ali naquele mesmo horário toda semana. Se caso acontecer uma coisa extraordinariamente que não deu para adiar, é claro que o que a gente faz? A gente faz uma prece, entra em contato com eles, pedindo, conversando mesmo, assim como eu estou conversando com vocês agora. E a gente pede então que, como não foi possível ser feito naquele horário, a gente pede desculpa, mas que se eles podem comparecer tal horário. A gente sempre faz dessa maneira. E se for modificar esse horário para sempre, vamos supor assim, a gente faz domingo, vou dar nosso exemplo aqui em casa, porque a gente faz aqui aos domingos, né? O nosso evangelho mesmo, assim, eu digo entre eu e Júnior, nossos filhos. Aos domingos a gente costuma fazer às 9 horas da noite. Vamos supor que a gente não possa mais fazer, tá nos atrapalhando por algum motivo, a gente tem algum compromisso daqui para frente todos os domingos nesse horário. Então, o que a gente faz? A gente faz a mesma coisa, a gente faz uma prece, a gente conversa com eles pedindo para que possa ser, então, vamos supor, né, 9 horas, domingo 9 horas às 10 da noite. Transferido para a gente transfere isso, e daí, claro que a gente vai fazer sempre naquele mesmo horário, entendem? Se não deu para fazer, que nem no caso do Marcos, né, não deu, o Marcos Aldrin, perdão, não deu, tudo bem, não é uma coisa assim. Claro que conversando com a espiritualidade, a coisa funciona da mesma maneira, até mesmo porque a tua intenção e a tua prece, tudo isso já é válido, tudo isso já atrai bons espíritos para dentro do teu lar.
entende? Eu queria também falar para vocês que ali no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final até tem, que seria muito bom vocês olharem, fala principais motivos para fazer o Evangelho no lar. Aí ali também tem alguns conselhos que são bem importantes de vocês lerem. Eu sei que às vezes a gente não tem tempo, né? E tem umas preces também bem bacanas ali. Eu não costumo fazer prece assim, essas preces já escritas, porque eu prefiro conversar com Deus. Mas tem pessoas que têm dificuldade com isso e acaba se atrapalhando, ou será que eu estou fazendo uma oração certa? Sempre quando a oração for de coração, ela é sempre certa. Não existe a oração certa. Mas se vocês quiserem fazer uma oração assim para algum desencarnado, ou para alguém, para um filho, sei lá, ali tem um monte de prece que vocês também podem estar lendo. Como modelo. Como modelo. Às vezes também a gente quer fazer uma prece e não consegue, né? Porque está muito atribulado. Então também é bom dar uma lida, que já ameniza o ambiente, já fica, tudo vai melhorar. Tá, Marcos Aldrin? Não sei se eu te respondi, se foi isso que tu queria dizer, mas eu já aproveitei para falar assim com vocês, para que todos já possam ouvir também, e já tira um pouco das dúvidas, né, das pessoas que têm em relação ao nosso Evangelho. Assim como fora o horário, se vocês quiserem escutar o Evangelho, tranquilamente. Aí não vai ser aquela façanha de estou fazendo o meu Evangelho. Agora eu estou ouvindo o Evangelho todos os dias para poder acalmar o meu espírito, para poder me orientar, para poder me sentir melhor. Aí pode, entendeu? Mas ele não vai ter aquele sentido de, esse é o meu Evangelho. Porque isso já é uma outra figuração. Eu acho que vocês entenderam, né? Mas é bem simples, é tudo assim, tudo que é feito com amor, com carinho, tudo dá certo, tá bom? Vamos então, pessoal, à nossa oração. Hoje eu escolhi a oração, é a oração nossa de Chico Xavier. Vamos então, nesse momento, acalmar nossos corações, vamos esquecer dos problemas da semana, dos problemas do nosso dia a dia. Vamos entrar agora em sintonia para que essa prece entre em nossos corações e que a espiritualidade maior possa estar junto com a gente. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Amém. Autor Emmanuel. Vamos então agora, pessoal, à nossa leitura. Como vocês já sabem, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Vamos ler hoje, estamos no capítulo 10, é o item 19.
é permitido repreender os outros? São Luís, Paris, 1860. Se ninguém é perfeito, significa que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não, é essa a conclusão a ser tirada. Pois cada um deve trabalhar pelo progresso de todos, e principalmente pelo progresso daqueles a quem Deus nos confiou a proteção. Por isso, essa repreensão deve ser feita com moderação, com um objetivo útil e não como se faz na maioria das vezes, pelo prazer de denegrir. Nesse caso, a repreensão será sempre uma maldade. A censura feita com moderação é um dever que a caridade manda realizar com todos os cuidados possíveis, e ainda mais a repreensão que se faz aos outros deve ao mesmo tempo ser dirigida a nós para vermos se também não a merecemos. Olá, boa noite. Se ninguém é perfeito, significa que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Nesse capítulo, nós temos 3 perguntinhas agora no final, né? O item 19, o item 20 e o item 21. Hoje nós vamos ficar com a pergunta do item 19, que a Janete acabou de ler aqui para nós. Bom, pessoal, é o seguinte: repreender. Vamos pensar bem qual seria o nosso entendimento de repreender alguém, chamar a atenção de alguém. É claro que aqui o texto de São Luís, tá? Ele frisa que nós devemos sim, se necessário, repreender algo que seja necessário repreender, mas com moderação. A gente pode repreender, sim, atos errados, né, no sentido de tentar educar a pessoa, ou ensinar a pessoa qual é o caminho certo. Se nós estamos vendo que alguém está fazendo algo muito errado, que pode ocasionar danos, né, nós temos que repreender, sim. Olha, se tu continuar fazendo isso, vai ser um problema para ti. Mas com moderação. O que é a moderação? É não chamar a atenção dos outros, das pessoas, para aquele fato em si. Tipo, eu quero plateia, eu quero que mais gente esteja vendo que agora eu vou chamar a atenção. Aí não é repreensão. Aí é um orgulho, aí entra a vaidade, né? Tem muita gente que ela, quando vai repreender alguém por algum ato errado, parece que se transforma num carrasco, né? Aí faz questão de chamar a atenção de todos, né? De todos que estão no ambiente para dizer, né? Olha, fulano, tu fez isso e aquilo, não está certo. E não é assim que deve ser feito. Porque isso ocasiona sérios problemas. Isso pode estar, além de prejudicando aquela pessoa na qual nós estamos repreendendo, da qual nós vamos acabar nos transformando responsáveis por essas desorientações, né? Nós vamos estar prejudicando a nós também. Porque a gente vai acabar ocasionando mais prejuízo para o nosso perispírito. Nosso espírito que está aqui no seu processo evolutivo, na sua senda de atos e fatos, né, onde a gente comete erros e acertos. Olha só, nós cometemos erros e acertos. Isso é da nossa natureza. E às vezes a gente merece ser repreendido por algumas coisas, né? Então, nessa vida onde é constante essas assertivas, né? Ou esses erros que a gente ocasiona, esses despropérios das nossas atitudes, é importante que quando nós estejamos numa condição de repreender alguém, para o progresso
né, do espírito daquela pessoa, tem que ser com moderação, tem que ser isoladamente, chama num canto, sem que ninguém esteja vendo, para não perceber, para não passar a imagem que vamos lá, e conversa. Olha só, isso aí não dá para ser feito assim, assado, desse jeito que está fazendo, tu está ocasionando vários erros aqui, danos. Mostra, mas com um jeito assim diplomático, com um jeito que possa fazer com que a pessoa sinta que ela está sendo notada e que ela perceba que realmente, olha, eu agindo assim, eu estou, né, ocasionando certos danos, estou prejudicando certas tarefas, certos atos, entenderam? E isso vai fazer com que essa pessoa se sinta motivada a corrigir o rumo dela. Ah, não, peraí que agora eu vou me empenhar. Caso a gente atropele essa sequência, caso a gente queira aparecer e queira ser ríspido, ser ignorante, a gente vai estar criando no outro um sentido de animosidade. Ah, é? Então tá, agora tu vai ver só, tu tá fazendo isso, tá me avacalhando comigo, cria uma coisa que não vai ser bom para ninguém. Né? Um espírito muito negativo vai acabar se formando ali. E sem falar que aos olhos dos bons espíritos que nos cuidam, a gente vai estar sendo pessoas más. Olha só, tu está tendo um mau comportamento porque tu não soube repreender alguém. Até para isso a gente tem que saber se comportar, até para chamar a atenção de alguém. Não devemos deixar passar, é claro, né? Alguma coisa que possa estar sendo mal feita, mal executada na vida, né? Digamos assim. Tá? Para ficar mais claro o nosso exemplo, o próprio São Luís falou ali que, principalmente, não só, né, que é um dever trabalhar pelo progresso de todos, quer dizer, a gente às vezes corrige para que todo mundo evolua. Não, olha só, se nós chamar a atenção, se tu pensar nisso, dessa forma, tem várias maneiras de tu se aproximar de alguém para conversar, né? Olha, se tu pensar nisso desse jeito, né? Se tu olhar por esse outro ângulo, tu consegue fazer essa coisa melhor aqui, tu consegue seguir ali, tu não precisa derrubar fulano, tu não precisa fazer essa maldade, tu pode seguir por esse caminho aqui que tu vai conseguir chegar lá. A gente está pensando no progresso de alguém, mas ele no texto fala ainda do outro aspecto, ele tem um aditivo ali, né? E principalmente pelo progresso daqueles a quem Deus nos confiou a proteção. Quem é que Deus nos confiou a proteção? Nossos filhos, né? É o primeiro exemplo. Existem outros exemplos, né? Pessoas que a gente cuida, pessoas que a gente tem responsabilidade, mas nossos filhos, a gente tem que repreender eles, que muitas vezes eles tomam conta de uma situação e pensam de um jeito que às vezes tem que ser repreendido, mas com moderação. Moderação. Tudo na linha do Espiritismo está nos nossos gestos, nos nossos atos, no nosso comportamento, nas nossas palavras, né? Nós temos que ter um discernimento muito grande de como é que a gente vai agir, de como é que a gente vai pensar. Até pensar a gente tem que se policiar, né? Toda hora que a gente vai ter uma conversa em torno do que o Espiritismo recomenda, e ele só recomenda coisas para nós refletirmos, né? A gente tem que pensar o seguinte: poxa, em tudo eu tenho que estar toda hora me observando. Sim, em tudo tu tem que estar toda hora se observando. Se tu não quiser se policiar, se tu quiser tomar as rédeas das tuas próprias atitudes, com a tua intolerância, com a tua raiva, o teu orgulho, fazer o quê? Livre-arbítrio. Mas você vai sentir sim que as coisas vão pesar. Elas vão ter um peso muito grande, tanto na tua consciência, né? E alguns atos podem levar até a um prejuízo de liberdade na própria condição terrena. Então a gente tem que realmente se policiar. A gente tem que realmente focar aquilo que a gente quer da vida. E é para tudo. Então quando nós vamos chamar a atenção de alguma coisa para alguém, que seja em particular,
que seja com moderação, para que essa pessoa nos tome como companheiros, como amigos. Olha, conversando com a pessoa, olha só, você vê, né, que se tu agir assim, se tu pensar assim, ou pensa sobre isso, olha só, você pode chegar a essa situação. Isso é como se fosse um irmão dando a mão para o outro. Vamos lá que eu te acompanho aqui, né? Tu está agindo assim, mas olha só, o melhor caminho é por ali, ó. Não exigir que as pessoas façam aquilo que tu quer. Tem que ser assim. Cada um tem uma necessidade. Cada um tem uma história, uma condição, e nós temos que respeitar isso. Somente Deus sabe o que cada um já passou, qual é o histórico de outras vidas dessa pessoa, né? As situações. Lembrem-se, nós estamos em condição de resgatar, né, a nossa moral, porque a gente já tropeçou muito em vidas passadas, né? Por isso que a gente ainda está num planeta de provas e expiações. Então, nessa condição de humildade, a gente se colocando no lugar do outro, quer dizer, eu também posso cometer erros, quer dizer, tem horas que eu vou falhar e eu gostaria que alguém conversasse comigo de boa, tranquilamente, e não que me escorraçasse, não que me deixasse deprimido, magoado, né? E para tudo, né? A lei da caridade bate dos dois lados. É melhor que a gente, às vezes, sofra, né, a humilhação, passar por uma humilhação de alguém, do que humilhar outra pessoa, né? As leis da vida, tá lá no Livro dos Espíritos, né? Tem várias leis divinas, né? A lei da vida sempre nos coloca numa posição de progresso, de efetivo progresso, e esse efetivo progresso exige de nós decisões, comportamentos, atitudes, pensamentos bem definidos. E às vezes a gente está ainda numa estaca lá embaixo, zero, estamos começando, e qualquer passo é um excelente passo. Então a gente tem que sempre pensar assim, estou melhorando cada vez mais, cada vez estou dando um passo para o melhor. Então se a gente já cometeu o erro de exagerar numa hora de repreender tanto filhos, pessoas do nosso ambiente, pessoas em comum, vamos a partir desse momento reconsiderar, refletir sobre isso e tentar usar de todas as formas possíveis a moderação, até que isso se transforme no nosso comportamento. Até que em um determinado instante da nossa vida, brilhe a nossa luz. Eu consigo, às vezes, sem falar nada, fazer com que as pessoas entendam qual é o caminho mais lógico, mais correto a seguir, sem que isso traga prejuízo a outras pessoas. Tá? Então, a censura deve ser feita? Sim, deve sim, com moderação. Tá? E devemos lembrar que temos que lembrar também que quando a gente for repreender alguém, se isso também não serve para a gente, que de repente aquele erro é um erro possível de todos. Esse erro também cometeria. Serve para mim, olha, você cometeu um erro aqui, mas esse erro eu também cometeria. Então é bem possível de cometer isso. Então a gente tem que se colocar um pouquinho no lugar dos outros, tá? E pensar muito bem o que vai falar, como vai falar e o jeito que vai falar. Moderação, atitude, calma, caridade, amor, são coisas que a gente está procurando na nossa linha de progresso. Vamos tentar sempre manter essa medida. Com isso eu encerro aqui o meu comentário. Clara? Vamos para a fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual
para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós acreditamos no poder do amor, nós confiamos no Teu poder e na Tua providência, Senhor. Vamos à prece do Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao Teu infinito amor. Jesus, estende Tuas mãos adivosas em socorro daqueles que Te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de Teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta Tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que tenhamos todos uma semana iluminada de muita paz e muita harmonia. E a oração que a Janete começou, no nosso Evangelho, eu acho ela muito linda. E o que eu mais gosto em ser espírita é aquela oportunidade que a gente tem de corrigir os nossos erros o tempo todo. Antes mesmo da gente pensar em corrigir os outros, nós estamos falando de repreensão ali antes, mas a gente se corrigir, como é bom, porque eu mesmo cometo muitos erros, e de vez em quando eu paro para pensar assim, puxa vida, vamos de novo, vamos tentar acertar agora, vamos tentar corrigir aqui agora. Às vezes a gente fraqueja, às vezes a gente tropeça, mas o bom é essas mensagens que vêm do Espiritismo, do Chico, que deixou muitas através de Emmanuel, Aliás, Emmanuel deixou através de Chico, de André Luiz, sempre dando a nós a importância de reconhecer os erros e tentar melhorar. Então, como um bom amigo espírita, desejo a todos que reconheçam os seus erros em primeiro lugar e comecem a melhorar a partir de agora. E a Esther, Maria da Cunha, ela perguntou que canção é essa, que agora eu vou botar na sequência, o nome dela é Passe Musical, tá? É do Eri Lopes. O Eri Lopes é o nosso diretor aqui do Luz Espírita. E é uma música que realmente é um passe, foi uma inspiração divina quando ele apareceu tocando essa música no violão, E desejo que todos pensem na letra, escutem a música e que a harmonia se faça no lar de vocês e que vocês possam, através desse reconhecimento de que somos falíveis, que cometemos erros, que a gente crie forças ou busquemos forças lá de dentro para começar a acertar. Não é fácil, mas não é impossível. É só começar a dar os passos, a começar a ajeitar ali, a corrigir um defeitozinho aqui, outro defeitozinho ali, e a gente vai indo, meio que Frankenstein, mas a gente vai indo em pedaços, corrigindo aqui, corrigindo o outro. Vamos aproveitar enquanto a gente ainda está encarnado, para tentar modificar o máximo possível. Uma boa semana a todos e uma boa noite. Boa noite, pessoal. Até semana que vem.
alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br